Você só consegue agir quando está motivado ou é capaz de manter a disciplina mesmo nos dias difíceis? A resposta não está no talento, nem na sorte. A verdadeira diferença está na capacidade de agir mesmo quando a motivação desaparece. Se você só faz o que precisa quando sente vontade, nunca será realmente disciplinado. Disciplina não é algo com o qual se nasce. É construída dia após dia por meio da repetição e de um compromisso inabalável. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, apenas para abandonar pouco tempo depois? Quantas vezes prometeu mudar, mas a falta de constância o trouxe de volta ao ponto de partida? Chegou a hora de parar de depender da motivação e assumir o controle da sua disciplina. Neste vídeo, vou te mostrar como quebrar esse ciclo de inconstância e desenvolver a força necessária para alcançar qualquer meta. Antes de começarmos, quero que faça algo importante. Vá até os comentários e escreva a seguinte frase: "Hoje dou mais um passo rumo à minha melhor versão." Isso não é apenas um comentário, é um compromisso consigo mesmo. Ao escrever essa frase, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Hoje um novo capítulo começa. Um capítulo onde a constância e a disciplina não são mais escolhas. São parte de quem você é. Vamos começar. 1. A ciência da força de vontade. A força de vontade não é uma questão de sorte ou talento. É um treino. Os estoicos já sabiam disso há séculos, e agora a neurociência confirma o que eles intuíram. A verdadeira força do caráter está na capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não há vontade. Existe uma parte específica do cérebro responsável por esse processo: o córtex cingulado anterior. Ele é ativado toda vez que enfrentamos uma tarefa difícil que não queremos fazer. É o centro da resistência mental, onde a fricção entre o conforto e a determinação acontece. Quanto mais você se desafia, mais essa região se fortalece, exatamente como um músculo que cresce com o treino. Epiteto dizia que não devemos evitar as dificuldades, mas enfrentá-las com disposição, pois é nelas que nos tornamos mais fortes. A ciência confirma isso. O córtex cingulado anterior se desenvolve quando encaramos desafios desconfortáveis, não quando fazemos algo difícil que já gostamos. O verdadeiro crescimento ocorre quando resistimos ao impulso de evitar o esforço. Se você faz uma repetição extra na academia quando já está exausto, essa parte do cérebro trabalha. Se resiste à tentação de comer algo pouco saudável, seu autocontrole se fortalece. Mas se escolhe um desafio que já lhe dá prazer, o impacto não é o mesmo. Não há resistência, e sem resistência, não há crescimento. Marco Aurélio nos ensinou que devemos agir com razão, não por impulsos. A vontade é a ferramenta que nos permite isso, mas ela não se fortalece na comodidade. Cresce no esforço. Cada vez que você escolhe o caminho difícil, cada vez que não cede à preguiça ou ao desejo momentâneo, está moldando uma mente mais resiliente. E isso não é apenas um princípio filosófico, é uma realidade biológica. A repetição dessas ações físicas e mentais literalmente transforma seu cérebro. Você se torna a pessoa que escolhe o certo em vez do fácil. A chave para fortalecer a força de vontade não está em um ato isolado de disciplina, mas na constância. Sêneca alertava sobre os perigos da indulgência e da falta de controle. Ele dizia que aqueles que sempre buscam o caminho fácil se tornam fracos com o tempo. A neurociência apoia essa ideia. Se você constantemente evita o desconforto e cede a cada desejo imediato, seu córtex cingulado anterior não se desenvolve, e sua capacidade de resistir à tentação enfraquece. A aplicação prática disso é simples, mas desafiadora. Faça uma repetição extra quando achar que já deu o seu máximo. Tome banhos frios, não porque são agradáveis, mas porque ensinam a tolerar o desconforto. Resista ao impulso de procrastinar quando sua mente buscar desculpas para não agir. Cada pequena ação contra a comodidade fortalece sua disciplina e remodela seu cérebro. O estoicismo nos ensina que o autocontrole é a base da liberdade. Quem não domina sua mente é escravo dos próprios impulsos. Mas o domínio próprio não se conquista com desejo, e sim com prática diária. A ciência e a filosofia estoica concordam em uma verdade inegável. A disciplina não é herdada, é treinada. 2. Você enxerga o exercício como um castigo ou como um caminho para a força? O que faz a diferença não é apenas a atividade que você pratica, mas a forma como a encara. O estoicismo nos ensina que a intenção por trás das nossas ações é mais importante do que a ação em si.
Quando algo é visto como uma escolha, abraçamos o desafio. Mas quando sentimos que não temos opção, a resistência surge. Isso se aplica diretamente ao exercício. Quando decidimos nos movimentar por vontade própria, seja treinando, caminhando ou praticando um esporte, nosso corpo responde de maneira positiva. Fortalecemos a saúde, melhoramos a resistência e ganhamos mais energia. Mas quando o exercício é imposto, quando sentimos que estamos sendo obrigados, nossa mente e nosso corpo reagem com estresse e rejeição. Os estoicos entendiam que a liberdade de escolha é essencial para o desenvolvimento da virtude. Epiteto dizia que não é o que acontece conosco que nos afeta, mas a forma como interpretamos os acontecimentos. Se você vê a atividade física como uma punição, sua mente começará a evitá-la. Mas se encontrar um tipo de exercício que gosta, algo alinhado à sua natureza, ele se tornará um hábito natural, não uma obrigação desgastante. Marco Aurélio nos lembra que devemos agir em harmonia com nossa própria natureza. O corpo humano foi feito para se mover, mas a chave não está apenas no movimento, e sim no propósito com que nos movimentamos. Forçar-se a fazer algo que detesta cria um conflito entre obrigação e desejo. Com o tempo, essa luta mental drena sua motivação e leva ao abandono do hábito. Por outro lado, quando escolhemos um exercício que apreciamos, a disciplina surge naturalmente. O que era um peso se torna um pilar do nosso bem-estar. O estoicismo não defende o sofrimento desnecessário, mas sim a busca pelo equilíbrio entre esforço e consistência. Sêneca dizia que o sábio age com razão, não por impulsos passageiros. Aplicado ao exercício, isso significa que não devemos treinar apenas movidos pela empolgação do momento, mas sim com um propósito duradouro. A percepção é tudo. Se você encara o exercício como um fardo, sua mente lutará contra ele. Mas se o vê como uma ferramenta para fortalecer corpo e mente, ele se transforma em algo positivo e sustentável. Essa é uma lição central do estoicismo. Você não pode controlar tudo, mas pode controlar sua atitude. A melhor forma de aplicar isso é experimentar diferentes tipos de exercício até encontrar aquele que se encaixa na sua rotina e que você possa manter a longo prazo. Talvez correr não seja para você, mas nadar seja. Talvez a academia não faça sentido, mas caminhadas ao ar livre sim. O segredo está em transformar o esforço em uma escolha consciente. O que se faz por gosto persiste. O que se faz por obrigação tende a ser abandonado. Isso não significa evitar desafios, mas sim redirecioná-los com inteligência. O estoicismo não defende a comodidade nem a preguiça, mas sim a ação racional e disciplinada. Não é sobre fugir do esforço, mas sim abraçá-lo de forma estratégica, para que fortaleça não apenas seu corpo, mas também sua mente. A verdadeira força surge quando a mente e o corpo trabalham juntos, e não quando estão em conflito. 3. Como silenciar a voz das desculpas e agir sem hesitação. Quantas vezes você já tentou convencer a si mesmo de que pode deixar para depois? Aquela voz interna sussurrando que hoje não é o melhor dia, que amanhã será mais fácil, que pular um treino ou uma tarefa não fará tanta diferença. Essas pequenas negociações internas são inimigas silenciosas da disciplina. Os estoicos entendiam bem esse fenômeno. Epiteto nos ensinava que não podemos controlar o mundo externo, mas podemos controlar a forma como reagimos. E a maior batalha não acontece fora de nós, mas dentro da nossa própria mente, contra as desculpas que criamos para evitar o desconforto. Nossa mente busca a mínima resistência. Ela quer conservar energia, então, no momento em que precisamos agir, começa o debate interno. Estou cansado, amanhã será melhor. Só dessa vez não tem problema. Um pequeno descanso não fará diferença. Mas aqui está o segredo. Toda vez que você cede, reforça o hábito de desistir. Cada vez que adia o que deve ser feito, está tornando ainda mais difícil agir no futuro. A autodisciplina é construída justamente nesses pequenos atos de resistência contra a procrastinação. Marco Aurélio falava sobre a importância da ação, alertando que no momento em que começamos a racionalizar demais se devemos ou não fazer algo, já perdemos metade da batalha. A forma mais eficaz de eliminar essas negociações internas é agir antes que sua mente tenha tempo de argumentar. Se precisa acordar cedo, levante-se sem pensar. Se precisa treinar, simplesmente comece. Não permita que sua mente inicie a conversa. Um truque poderoso é desafiar essa voz toda vez que ela surgir.
Se sua mente disser para parar, faça mais uma repetição. Se disser que já foi o suficiente, acrescente mais alguns minutos. Não porque seja fisicamente necessário, mas porque isso ensina à sua mente que ela não está no controle. Você está. Você age não com base no que é confortável, mas no que é correto. Isso não apenas fortalece sua disciplina, mas redefine sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado e passa a ser alguém que simplesmente faz o que precisa ser feito. Sêneca nos alertava sobre os perigos da indulgência, dizendo que quando cedemos a impulsos fracos, eles se transformam em hábitos. O mesmo acontece com as desculpas. Se você sempre justifica porque hoje não é o dia ideal, acabará se tornando alguém que sempre encontra motivos para não agir. Mas se você se compromete a concluir o que começa, mesmo sem vontade, a ação se torna um reflexo natural. Essa é a diferença entre aqueles que realizam grandes feitos e aqueles que ficam presos na inércia. Os primeiros aprenderam a ignorar a voz da autossabotagem e simplesmente agir. Para aplicar isso, comece pequeno. Não precisa mudar drasticamente da noite para o dia. Apenas comprometa-se a não ceder quando sua mente tentar convencê-lo a escolher o caminho fácil. Se estiver correndo e sentir vontade de parar, continue por mais alguns minutos. Se estiver estudando e se distrair, foque um pouco mais. Se estiver diante de uma tarefa difícil e quiser desistir, finalize o que começou. Cada vez que faz isso, fortalece seu caráter e enfraquece a voz da comodidade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem do domínio de si mesmo. Você pode não controlar o mundo externo, mas pode escolher entre ceder às suas desculpas ou superá-las. E quando para de negociar consigo mesmo e simplesmente age, descobre algo poderoso. A maioria das suas limitações nunca esteve no mundo externo, mas na sua própria mente. 4. O poder de falar consigo mesmo. Quando você enfrenta um obstáculo, como se dirige a si mesmo? A maioria das pessoas cai na armadilha da autocompaixão ou da procrastinação, dizendo frases como "não estou com vontade, isso é muito difícil", ou "depois eu faço". Mas existe uma técnica simples e poderosa para quebrar esse padrão. Falar consigo mesmo na terceira pessoa. Em vez de dizer "eu não consigo fazer isso", imagine que está aconselhando outra pessoa. Se um amigo estivesse na sua situação, o que você diria? Algo como "vamos lá, você pode fazer isso. Apenas dê o primeiro passo". Esse simples distanciamento psicológico permite ver a situação com mais clareza, reduzindo a carga emocional e ajudando a agir com mais racionalidade. A disciplina e a tomada de decisões melhoram significativamente quando você aprende a se enxergar de fora. Muitas pessoas travam porque estão presas ao momento presente, reagindo às emoções em vez de agirem conforme seus objetivos de longo prazo. Mas quando você muda a perspectiva e se vê como um personagem de uma história, tomar atitude se torna mais fácil. Imagine que está assistindo a um filme. O protagonista, ou seja, você está na cama quando o despertador toca. Ele pode desligá-lo e continuar dormindo, ou pode levantar e transformar sua vida. O que esse personagem faria? Desistiria ou mostraria sua força? Estudos psicológicos mostram que falar consigo mesmo na terceira pessoa reduz a ansiedade e melhora o autocontrole. Isso acontece porque esse tipo de autodiálogo ativa áreas mais racionais do cérebro, diminuindo a influência das emoções negativas. Por exemplo, se você estiver procrastinando um projeto importante, em vez de dizer "não consigo me concentrar", tente "preciso terminar essa tarefa. Eu sei que é importante e que terá um grande impacto no meu futuro". Esse simples ajuste na forma como você fala consigo mesmo muda sua percepção da tarefa e a torna mais gerenciável. Pense no seguinte cenário. O despertador toca de manhã e sua primeira reação é desligá-lo e voltar a dormir. Se agir com base no que sente no momento, provavelmente ficará na cama. Mas se mudar a perspectiva e se enxergar como um treinador observando sua reação, poderá dizer: "Seu nome sabe que deve levantar agora. O que está esperando? Vamos, levante-se". Esse pequeno ato de mudança na linguagem interna empurra você para a ação, sem depender da motivação momentânea. Essa técnica pode ser aplicada a todas as áreas da vida. Quando estiver diante de um desafio no trabalho. Quando precisar treinar, mas não tiver vontade. Quando precisar estudar, mas for tentado a pegar o celular. O uso da terceira pessoa ajuda a sair da mentalidade de vítima e entrar na mentalidade de ação. Em vez de dizer "estou muito ocupado para fazer isso",
Experimente seu nome precisa organizar melhor seu tempo para alcançar seus objetivos. Ao falar consigo mesmo dessa maneira, você se leva mais a sério e aumenta sua responsabilidade sobre suas ações. Os estoicos entendiam bem esse conceito. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se dirigia a si mesmo na terceira pessoa, lembrando-se do que precisava fazer e reforçando a importância de agir com lógica, em vez de se deixar levar pelas emoções passageiras. Eles sabiam que a forma como falamos conosco molda nossa realidade e define nossas ações. Agora, experimente na prática. Pense em algo que está procrastinando, algo que sabe que deve fazer, mas continua adiando. Agora diga em voz alta. Seu nome sabe que precisa fazer isso e vai fazer agora. Não espere se sentir motivado. Apenas tome a decisão como se fosse outra pessoa lhe dando o melhor conselho possível. No começo pode parecer estranho, mas com o tempo, verá como esse simples ajuste no seu diálogo interno pode transformar sua capacidade de agir sem depender do seu estado emocional. Lembre-se, toda vez que enfrentar a procrastinação ou a falta de vontade, você não é apenas a pessoa que está sentindo preguiça, é também seu próprio mentor e treinador. Fale consigo mesmo como falaria com alguém que deseja ajudar a crescer. Use a terceira pessoa para se distanciar das desculpas e tomar decisões com clareza. Com o tempo, esse pequeno ajuste na sua mentalidade pode fazer uma enorme diferença na sua vida. 5. Escolha o que te fortalece, não o que te enfraquece. Por que é tão difícil resistir a prazeres imediatos, mesmo sabendo que eles nos afastam do que realmente queremos? Nosso cérebro foi projetado para buscar recompensas rápidas. Desde os tempos antigos, encontrar comida calórica era um grande feito, pois garantia energia para a sobrevivência. Hoje, porém, esse mesmo sistema nos leva a hábitos prejudiciais, como buscar distrações constantes, adiar tarefas importantes e ceder a impulsos momentâneos. Cada vez que você come algo doce, verifica o celular ou escolhe assistir a uma série em vez de se exercitar, seu cérebro recebe uma dose instantânea de dopamina. Isso cria um ciclo viciante, onde o que traz prazer imediato é reforçado, mesmo que a longo prazo te prejudique. Seu cérebro não diferencia o que é bom para você no futuro do que apenas parece agradável agora. Ele apenas reage à gratificação instantânea. Por isso, maus hábitos se instalam com tanta facilidade. Eles oferecem recompensa imediata e exigem pouco esforço. Se você quer mudar sua vida, precisa hackear seu próprio sistema de recompensas. A chave não está em simplesmente eliminar um hábito ruim, mas em substituí-lo por outro que também ofereça prazer. Se você tentar parar de consumir açúcar sem um plano, seu cérebro sentirá falta da dopamina e te forçará a procurá-la de outra forma. Mas se associar a alimentação saudável a benefícios concretos, como mais energia e bem-estar, e reforçar essa escolha com pequenas recompensas, a mudança se tornará sustentável. Ao invés de pensar, não posso comer isso, mude sua narrativa para, vou me sentir melhor escolhendo outra coisa. Cada vez que faz uma escolha saudável e se parabeniza por isso, reforça a conexão entre a decisão certa e a recompensa, tornando-a natural com o tempo. Disciplina não é sobre ter força de vontade infinita, mas sobre entender o que guia suas decisões. Disciplina não é sobre ter força de vontade infinita, mas sobre entender o que guia suas decisões. Se depender apenas da motivação, perderá a batalha. Mas se reconfigurar seu sistema de recompensas, com o tempo os hábitos positivos se tornarão sua escolha automática. Quando sentir vontade de ceder a um prazer imediato, pergunte-se: isso me aproxima da vida que quero ou apenas me dá um prazer momentâneo? O estoicismo ensina que o verdadeiro prazer não vem de impulsos momentâneos, mas de viver alinhado com a razão e a virtude. Epiteto dizia que a verdadeira liberdade é dominar os próprios desejos, em vez de ser escravo deles. Cada vez que escolhe uma gratificação imediata em vez de um benefício a longo prazo, você se afasta da autodisciplina. Mas quando treina sua mente para encontrar satisfação no progresso e no esforço, transforma o próprio desafio em um novo tipo de prazer. Pense nas coisas que realmente trouxeram satisfação para sua vida. Não prazeres momentâneos, mas verdadeiras conquistas. Finalizar um projeto. Melhorar sua saúde. Desenvolver uma nova habilidade. Essas são recompensas que valem a pena, mas exigem tempo. O desafio é tornar as recompensas a longo prazo tão atrativas quanto as imediatas.
Você pode fazer isso, visualizando seu progresso e percebendo como cada escolha te aproxima do seu objetivo. Celebrando pequenas vitórias, pois cada avanço reforça o hábito. Criando um ambiente que favoreça bons hábitos, reduzindo tentações e reforçando decisões certas. O objetivo não é eliminar o prazer, mas redirecioná-lo para o que realmente te fortalece. Da próxima vez que estiver diante da escolha entre algo fácil e prazeroso agora, ou algo desafiador, mas recompensador depois, lembre-se: seu cérebro sempre buscará a gratificação instantânea por padrão. Mas cabe a você decidir se continuará reagindo no piloto automático ou se tomará o controle. Quando você começa a encontrar satisfação na disciplina e nos resultados a longo prazo, é aí que realmente vence. Não porque reprimiu seus desejos, mas porque os alinhou com uma vida que vale a pena ser vivida. 6. O hábito que separa os que têm sucesso dos que ficam para trás. Todo mundo começa algo com entusiasmo, mas quantos realmente terminam? Essa é a diferença entre aqueles que avançam e aqueles que ficam presos em um ciclo de tentativas falhas. Não é apenas falta de motivação, é o hábito de deixar as coisas pela metade. Cada vez que você começa algo e não termina, ensina ao seu cérebro que desistir é aceitável. Você reforça a ideia de que esforço não importa, que desculpas têm mais peso do que compromissos. Com o tempo, isso se torna um padrão na sua vida. E não se trata apenas de tarefas pequenas. É sobre como você encara qualquer desafio. Quantas vezes prometeu a si mesmo que faria algo e abandonou no meio do caminho? Quantos projetos ficaram inacabados simplesmente porque o entusiasmo inicial desapareceu? A verdade é que o entusiasmo é passageiro. Ele chega rápido, mas também desaparece rápido. Se você depende apenas da empolgação para completar algo, nunca chegará longe. O segredo não está em sentir vontade o tempo todo, mas em desenvolver a disciplina de concluir o que começa. Sim, haverá momentos de desmotivação, mas se você se acostumar a finalizar o que se propõe a fazer, começará a construir uma identidade mais forte. Você deixa de ser alguém que apenas tenta e se torna alguém que faz. Pense em 3 coisas que você frequentemente deixa pela metade. Talvez você comece a ler um livro e o abandone na metade. Talvez se proponha a treinar, mas depois de alguns dias desiste. Talvez inicie um projeto pessoal com entusiasmo, mas quando fica difícil, simplesmente o ignora. Essas pequenas ações dizem muito sobre sua relação com a disciplina. Se hoje você não consegue concluir pequenas tarefas, como espera ter constância para desafios maiores? Não importa se é algo pequeno ou se você não está com vontade. O que importa é treinar sua mente para associar o início com o fim, independentemente das dificuldades no caminho. Se decidiu ler um capítulo de um livro, termine-o. Se determinou que vai treinar 30 minutos, cumpra esse tempo. Se começou a escrever algo, finalize antes de sair para fazer outra coisa. Cada vez que conclui algo, reforça a ideia de que é uma pessoa que cumpre o que promete. Isso gera autoconfiança. No final do dia, reflita. Como você se sente depois de terminar o que se propôs a fazer? No começo pode parecer insignificante, mas com o tempo, perceberá que há uma transformação na sua mentalidade. Você para de se trair. Não vive mais no ciclo de tentativas frustradas e começa a construir uma base sólida de disciplina que impacta todas as áreas da sua vida. Porque a maneira como você faz uma coisa reflete a maneira como faz tudo. Os estoicos acreditavam que a virtude não está no que você pretende fazer, mas no que realmente faz. Epiteto dizia que não basta saber o que é certo, é preciso agir de acordo. Finalizar o que começa é um reflexo do seu autocontrole e do seu compromisso consigo mesmo. Não se trata de esperar o momento perfeito ou a motivação ideal. Trata-se de assumir responsabilidade por suas escolhas. A força de vontade se fortalece com a prática e cada tarefa concluída é um passo a mais no domínio da sua própria mente. Não importa se é difícil ou cansativo. Acostume-se a fechar os ciclos, porque o que você termina define quem você é. Se quer ser mais forte, mais disciplinado e mais confiável, comece fazendo o que diz que fará. Isso não é um segredo. Não é uma técnica mágica de produtividade. É a diferença entre aqueles que conquistam resultados e aqueles que ficam presos em desculpas. 7. Pare de focar no resultado e comece a evoluir. A maioria das pessoas foca apenas no resultado. Querem sucesso, disciplina, habilidades, mas não querem passar pelo processo necessário para conquistá-los. Esse é o erro.
Se você só se preocupa com o objetivo final, cada obstáculo parecerá um fracasso. Cada erro será uma prova de que você não é bom o suficiente. Cada dificuldade será uma desculpa para desistir. Mas quando muda sua perspectiva e adota uma mentalidade de crescimento, tudo se transforma. Os erros deixam de ser fracassos e passam a ser parte natural do aprendizado. A frustração de não conseguir algo de imediato desaparece, porque você entende que melhorar é um caminho, não um destino. É fácil se desmotivar quando se compara a alguém que já domina uma habilidade. Mas o que você não vê são todas as horas de prática, todas as falhas, todas as dúvidas que essa pessoa enfrentou antes de chegar onde está. Ninguém começa sendo excelente. A diferença entre os que conquistam algo e os que ficam pelo caminho não está no talento, mas na mentalidade. Se você aceita que o progresso leva tempo e se compromete com esse processo, sem pressa, sem ansiedade, sem desculpas, a evolução se torna inevitável. Pense em algo que deseja melhorar. Talvez queira ser mais disciplinado, se destacar em um esporte ou aprender algo novo. Se focar apenas no resultado final, qualquer progresso lento será frustrante. Mas se mudar seu foco de quero atingir X para quero evoluir em X, tudo muda. O objetivo deixa de ser um ponto fixo no futuro e passa a ser a própria evolução. E quando isso acontece, o processo se torna mais prazeroso, porque você percebe que cada pequeno avanço já é uma vitória. Se hoje conseguiu se concentrar 5 minutos a mais que ontem, isso é progresso. Se fez uma repetição extra na academia, isso é progresso. Se aprendeu algo novo, por menor que seja, isso é progresso. Quando começa a valorizar o esforço em si, e não apenas os grandes resultados, percebe que está construindo algo maior todos os dias. E essa constância é o que realmente faz a diferença. Muitas pessoas desistem cedo demais porque acham que sem resultados visíveis, não estão avançando. Mas a verdade é que o progresso nem sempre é perceptível de imediato. Às vezes, a evolução acontece internamente. Na forma como você pensa, na sua reação diante dos desafios, na paciência que desenvolve ao persistir. Cada vez que enfrenta um obstáculo e segue em frente, está reforçando sua disciplina. Isso é o que realmente importa. Os estoicos ensinavam que o crescimento não depende das circunstâncias externas, mas de como você encara a vida. Epiteto dizia que não controlamos os acontecimentos, mas controlamos a maneira como respondemos a eles. Se enxerga os desafios como oportunidades de aprendizado, em vez de ameaças, se torna alguém mais forte. Não se trata de evitar dificuldades, mas de aprender a usá-las a seu favor. Quando essa mentalidade se torna parte de quem você é, nenhum obstáculo será suficiente para impedir seu progresso. Cada desafio será uma nova chance de crescer. E quando começa a desfrutar do processo, a motivação deixa de ser um problema. Você não precisa mais se sentir inspirado para agir, porque entende que cada dia de avanço, por menor que seja, é um dia ganho. Não importa o ritmo do progresso. O que importa é continuar se movendo, porque no fim, a única forma real de fracassar é desistir. Se você continua aprendendo, crescendo e avançando, então, de uma forma ou de outra, sempre estará vencendo. 8. Como recuperar seu foco em um mundo cheio de distrações? Vivemos em uma era de superestimulação. Tudo ao nosso redor foi projetado para capturar nossa atenção e ativar constantemente o sistema de recompensa do nosso cérebro. Das redes sociais ao café, do açúcar à música, cada pequeno estímulo dispara dopamina, proporcionando uma sensação passageira de prazer. Mas há um problema. Quando a dopamina é liberada com muita frequência e facilidade, o cérebro se adapta, tornando-se menos sensível. Com o tempo, ele precisa de estímulos ainda mais intensos para sentir o mesmo nível de satisfação. O que antes era motivador perde a graça. O que antes era prazeroso se torna entediante. E o pior, coisas simples como ler, trabalhar ou até mesmo ter uma conversa cara a cara, começam a parecer sem sentido. Esse excesso de estímulos reduz drasticamente a capacidade de se concentrar em tarefas que exigem esforço. Por que ler um livro se o TikTok oferece resumos em 30 segundos? Por que sair para caminhar se pode receber uma dose instantânea de prazer assistindo a vídeos curtos? Por que se dedicar a uma tarefa difícil se cada notificação no celular oferece uma recompensa imediata? Sem perceber, estamos treinando nosso cérebro a depender de gratificações rápidas e superficiais, minando nossa disciplina e motivação no longo prazo. Para recuperar o controle,
É essencial reduzir essa dependência e redirecionar o cérebro para fontes de recompensa mais naturais e sustentáveis. Um exercício simples, mas poderoso, é começar a fazer as coisas sem depender de estímulos externos. Se você sempre treina ouvindo música, tente fazer isso em silêncio. Se precisa de café para se concentrar, experimente iniciar o dia sem ele. Se verifica o celular enquanto come, tente aproveitar a refeição sem distrações. Não se trata de eliminar esses hábitos completamente, mas de treinar seu cérebro para funcionar sem eles. Os estoicos valorizavam a moderação e o autocontrole. Para eles, a verdadeira satisfação não vinha de prazeres momentâneos, mas do domínio sobre si mesmo. Aplicar esse princípio no mundo moderno significa aprender a apreciar o simples, resistir à impulsividade e encontrar prazer no esforço, e não apenas na recompensa. Outro aspecto fundamental é dar pausas para o cérebro, o chamado ayuno de dopamina. Isso não significa se privar de todo prazer, mas permitir que o cérebro se reajuste, recuperando sua sensibilidade às pequenas coisas. Passar um dia sem redes sociais, sem café ou sem música de fundo pode ser desconfortável no início, mas logo você perceberá que atividades simples, como uma caminhada ou uma conversa profunda, voltam a ser genuinamente prazerosas. O tédio também tem um papel essencial. Hoje as pessoas fogem do tédio como se fosse algo negativo, mas na verdade ele é necessário para estimular a criatividade e o foco. Quando não há uma distração imediata, a mente passa a funcionar de um jeito diferente. Em vez de buscar prazer externo, aprendemos a gerar interesse por conta própria. É nesses momentos que surgem ideias, reflexões genuínas e uma conexão mais profunda com nós mesmos. A motivação não aparece do nada. Muitas pessoas acreditam que precisam se sentir motivadas para agir, mas na realidade, a motivação segue a ação, não o contrário. Se você começa a escrever, mesmo sem vontade, em poucos minutos estará envolvido na tarefa. Se inicia um treino sem energia, logo sentirá mais disposição. Não precisa esperar a motivação para agir, precisa agir para que a motivação apareça. A recompensa mais duradoura não vem de pequenos picos de dopamina, mas do progresso real. Quando você reduz a sobrecarga de estímulos e treina seu cérebro para encontrar satisfação no esforço, recupera o controle da sua vida. A disciplina deixa de ser uma luta e se torna natural. A motivação deixa de depender de fatores externos e passa a vir de dentro. E o mais importante, você aprende a aproveitar o processo em vez de viver apenas em busca da recompensa. 9. Um propósito forte. Quando o propósito é claro e significativo, o esforço deixa de ser um sacrifício e se torna parte do caminho. Não é a mesma coisa trabalhar sem uma razão forte e trabalhar com uma visão que te impulsiona a continuar. As pessoas não desistem porque são fracas, mas porque suas metas não têm peso suficiente para sustentar o esforço. Quando você sabe exatamente por que está fazendo algo, e esse motivo tem um valor real para você, a disciplina não é uma imposição, mas um compromisso com algo maior. O cérebro responde de forma diferente quando você trabalha por um objetivo que realmente importa. A dopamina não é liberada apenas quando você alcança a meta, mas em cada passo dado em direção a ela. Se o propósito é fraco, a motivação se esgota rapidamente. Mas se é forte, cada pequeno avanço se torna uma recompensa. Isso explica por que algumas pessoas suportam anos de sacrifício em busca de um sonho, enquanto outras desistem em poucas semanas. Não é apenas questão de força de vontade, mas do quanto a meta tem significado na vida delas. Muitos fracassam porque perseguem objetivos superficiais. Se sua única razão para fazer algo é dinheiro, fama ou aprovação dos outros, em algum momento perderá a motivação. Essas recompensas externas não são suficientes para sustentar o esforço a longo prazo. Mas quando sua meta está conectada a algo mais profundo, algo que realmente importa para você, até mesmo as dificuldades do processo se tornam suportáveis. Não se trata apenas de ganhar, mas de quem você se torna ao perseguir algo grandioso. Os estoicos ensinavam que o sentido da vida não está na gratificação instantânea, mas em viver com virtude e propósito. Epiteto dizia que as coisas externas não têm poder sobre nós, apenas a maneira como as interpretamos. Se você enxerga o esforço como sofrimento, fará de tudo para evitá-lo. Mas se o vê como o preço de algo valioso, aprenderá a aceitá-lo com gratidão. Marco Aurélio falava sobre fazer o que é certo sem esperar reconhecimento,
porque a verdadeira satisfação vem de agir de acordo com seus valores. Quando o propósito é sólido, a disciplina se torna um ato de coerência e não uma obrigação. Com uma meta significativa, o esforço se torna mais gratificante. Cada dia de trabalho é um passo à frente, criando um senso constante de progresso. Em vez de sentir que está perdendo algo ao se esforçar, você percebe que está ganhando algo a cada sacrifício feito. A chave não é esperar até alcançar o objetivo para se sentir satisfeito, mas aprender a encontrar prazer no processo. Quem busca apenas a recompensa final se frustra rapidamente, mas quem aprende a valorizar cada pequeno avanço desenvolve uma motivação inabalável. O propósito também funciona como um filtro. Quando você sabe o que realmente quer, para de desperdiçar energia com coisas que não te aproximam da sua meta. Você não precisa de motivação externa, porque sua própria visão te impulsiona. Não se distrai com prazeres vazios, porque entende que a verdadeira satisfação está em construir algo duradouro. As pessoas mais disciplinadas não são as que têm mais força de vontade, mas as que alinharam suas vidas a um propósito que as inspira. Se sente que falta motivação, talvez seja porque a meta que persegue não te preenche de verdade. Pergunte-se: o que realmente te move? Que problema gostaria de resolver no mundo? Que legado deseja deixar? Quando encontrar essa resposta, terá descoberto uma fonte inesgotável de energia. Com um propósito poderoso, você não precisa que ninguém te empurre. Cada dia será uma oportunidade para avançar. E quando alcançar o que deseja, perceberá que a verdadeira recompensa não foi apenas a conquista, mas tudo o que você se tornou no caminho. 10. A regra dos 50 dias. O caminho para a transformação duradoura. Se você quer desenvolver um novo hábito ou transformar sua vida em qualquer área, comprometer-se a fazer isso por 50 dias seguidos pode ser a chave para o sucesso. Não se trata de agir apenas quando estiver motivado ou quando sobrar tempo. Trata-se de incorporar essa ação à sua vida de forma inquebrantável. Pense em qualquer hábito que deseja adotar. Exercício, leitura, aprendizado de um idioma, acordar cedo, meditação, escrita. A maioria das pessoas começa com entusiasmo, mas logo a motivação desaparece e elas abandonam. Porém, quando você decide que falhar não é uma opção, algo muda em sua mentalidade. Deixa de ser uma questão de ter vontade e passa a ser um compromisso absoluto. O grande erro de muitas tentativas de mudança é a falta de consistência. Achamos que podemos melhorar com esforço ocasional, mas a verdade é que o progresso real só acontece através da repetição constante. Se durante 50 dias você age de forma disciplinada, seu cérebro começa a aceitar esse comportamento como parte de quem você é. Deixa de ser algo que você tenta fazer e se torna algo que você simplesmente faz. Os estoicos ensinavam que devemos focar no que está sob nosso controle e desenvolver autodisciplina para alcançar nossas metas. Motivação é passageira, mas ação consistente é o que constrói resultados duradouros. Epiteto dizia que não é o que nos acontece que importa, mas como reagimos a isso. Nesse caso, não importa se você está cansado, desmotivado ou teve um dia ruim. O que importa é que você cumpre seu compromisso diário, sem desculpas. Para aplicar a regra dos 50 dias na prática, comece escolhendo uma única ação que realmente faça diferença em sua vida. Não tente mudar várias coisas ao mesmo tempo. Foque em uma, mas faça direito. Se for exercitar-se, defina um horário fixo. Se for ler, estabeleça um número de páginas ou minutos diários. Torne essa ação clara e mensurável. Depois, elimine qualquer desculpa. Se for treinar, deixe suas roupas prontas na noite anterior. Se for ler, defina um lembrete para o mesmo horário todos os dias. No início parecerá difícil, mas com o tempo essa rotina se tornará natural. É como empurrar uma pedra morro acima. No começo exige esforço, mas chega um ponto em que a inércia te impulsiona a continuar. Os dias em que você não tiver vontade de continuar são os mais importantes. Quando tudo está fácil, qualquer um segue em frente. Mas é nos momentos difíceis que a verdadeira transformação acontece. Uma forma útil de manter a disciplina é acompanhar seu progresso. Marcar cada dia cumprido em um calendário ou aplicativo pode criar um impulso psicológico que te fará querer manter sua sequência intacta. E se algum dia sentir que não pode cumprir a meta, lembre-se, 10 minutos ainda são melhores que nada. Não se trata da quantidade, e sim da consistência. Depois de 50 dias, perceberá algo incrível.
Aquilo que antes exigia esforço se tornará algo natural. Você não precisará mais se forçar, simplesmente fará parte de quem você é. A constância é a chave para qualquer conquista. Talento e motivação inicial são irrelevantes se você não for consistente. A regra dos 50 dias é uma ferramenta poderosa para garantir essa consistência e criar mudanças reais e duradouras. Se aplicá-la com determinação, verá resultados impressionantes em qualquer coisa que se propuser a fazer. 11. Domine seu tempo. Antes que ele domine você. A gestão do tempo é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Mas não se trata apenas de fazer mais coisas em menos tempo, e sim de fazer as coisas certas no momento certo. Se você não controla seu tempo, ele controlará você. A maioria das pessoas passa o dia reagindo ao que acontece ao seu redor, em vez de assumir o controle e direcionar suas ações com intenção. É aí que o planejamento se torna essencial. Se você começa o dia sem um plano, rapidamente será consumido por distrações, notificações e tarefas irrelevantes. Mas se tiver um plano claro, saberá exatamente onde focar sua energia, reduzindo a sensação de estar sempre ocupado, mas sem resultados concretos. A chave para isso está em definir prioridades. Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. Algumas geram um impacto real, enquanto outras são apenas ruído. O princípio de Pareto, Lei 80/20, ensina que 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Isso significa que apenas algumas tarefas realmente importam para o seu sucesso. Em vez de tentar fazer tudo, descubra quais são essas tarefas essenciais e concentre-se nelas. Pense nisso. Muitas pessoas passam o dia apagando incêndios e riscando itens de listas intermináveis, mas ao final sentem que não avançaram de verdade. Isso acontece porque estavam ocupadas, mas não produtivas. A verdadeira produtividade vem quando você se pergunta: quais são as poucas ações que realmente farão diferença? Quando você prioriza essas ações, seus resultados se multiplicam. Um método eficiente para aplicar essa estratégia é começar cada dia com clareza absoluta sobre suas prioridades. Antes de mergulhar no trabalho, reserve de 5 a 10 minutos para definir o que realmente precisa ser feito. Não caia na armadilha da atividade sem direção. A diferença entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva está no foco. A primeira faz muitas coisas irrelevantes. A segunda faz poucas coisas que realmente importam. A disciplina desempenha um papel crucial na gestão do tempo. Planejar é essencial, mas seguir o plano exige autodisciplina. Os estoicos viam a autodisciplina como um pilar para uma vida bem vivida. Marco Aurélio escreveu que devemos agir com propósito e não desperdiçar tempo com distrações fúteis. Se você direcionar sua atenção ao que realmente importa todos os dias, sua vida tomará um rumo mais claro e produtivo. Mas como desenvolver essa disciplina? A resposta está nos hábitos diários. Planejamento não deve ser algo ocasional, mas sim uma prática constante. No início pode ser desafiador, mas com o tempo se tornará natural. E quando isso acontecer, sua produtividade explodirá. Outra chave para dominar o tempo é eliminar distrações. O celular, redes sociais e e-mails podem roubar horas do seu dia sem que você perceba. Um truque poderoso é reservar blocos de tempo sem interrupções para as tarefas mais importantes. Use períodos de foco intenso seguidos de pausas estratégicas. Esse método, conhecido como trabalho em blocos, é uma das formas mais eficazes de aumentar sua eficiência. Também é fundamental aprender a dizer não. Você não pode fazer tudo, nem estar disponível para todos o tempo todo. Cada vez que aceita uma tarefa irrelevante, está abrindo mão de tempo valioso que poderia ser usado em algo que realmente faz a diferença. A gestão do tempo não é sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar de forma mais inteligente. Se aplicar esses princípios, verá o quanto pode realizar em menos tempo. Planeje, priorize, elimine distrações e tenha disciplina para seguir seu plano. Isso transformará sua produtividade e fará com que cada minuto do seu dia tenha valor. 12. A força de vontade. Se constrói na adversidade, força de vontade não é um talento com o qual você nasce. É algo que se constrói, e isso só acontece através da adversidade. Ninguém desenvolve uma mente forte na comodidade, na facilidade ou no prazer constante. É nos momentos de dificuldade que realmente se define quem você é e até onde pode chegar. Não há atalhos.
Não há truques mágicos. Só existe o esforço repetido, dia após dia, enfrentando aquilo que você não quer fazer, porque é nessa resistência que se constrói a verdadeira disciplina mental. Se você admira pessoas que parecem inquebrantáveis, que enfrentam dor e fracasso sem desistir, entenda, elas não nasceram assim. Elas apenas atravessaram o sofrimento inúmeras vezes sem recuar. A força de vontade é forjada na disciplina de fazer o que é difícil, mesmo quando não há vontade alguma. Cada vez que você segue em frente quando tudo dentro de você quer parar, sua mente se fortalece. Não existe um hack para isso. Não há um truque fácil. Apenas o trabalho constante de empurrar seu corpo e sua mente além dos próprios limites. Fazer exercício quando você não tem vontade. Trabalhar nos seus objetivos quando a motivação desaparece. Acordar cedo quando preferiria dormir mais. É nesses momentos que a resistência mental é construída. O grande inimigo da força de vontade é a comodidade. Vivemos em uma sociedade que vende a ideia de que devemos sempre buscar conforto, evitar o esforço e minimizar qualquer tipo de dor. Mas a verdade é que tudo o que realmente vale a pena está do outro lado da dificuldade. Você não cresce na facilidade. Você cresce na luta. Quando enfrenta tarefas difíceis, quando se força a trabalhar no que não gosta, quando encara o fracasso e a crítica sem se render, está construindo uma mente inquebrantável. E isso não é apenas uma questão física, mas também mental. A força de vontade se fortalece quando você enfrenta seus próprios pensamentos negativos e se recusa a deixá-los te dominar. Todos temos uma voz interna que tenta nos convencer de que não conseguimos, que é melhor desistir, que não vale o esforço. Mas toda vez que você ignora essa voz e avança, ela se enfraquece. E toda vez que você se rende a ela, essa voz se fortalece. É sua escolha. Alimentar sua resistência ou alimentar suas desculpas. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força não vem das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de resistir e persistir. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. Se você aprender a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento, se tornará imparável. Não se trata de evitar o sofrimento, mas de usá-lo como ferramenta para forjar o seu caráter. O desconforto, o medo, a fadiga, tudo isso faz parte do processo. Quanto mais rápido você aceitar essa realidade, mais rápido crescerá. Se quer construir uma força de vontade inabalável, pare de esperar que a vida te teste. Vá buscar a adversidade. Desafie-se constantemente. Empurre-se além dos seus limites. Saia da sua zona de conforto de propósito. Se você evita a dificuldade, sua mente enfraquece. Se você a enfrenta, sua mente se fortalece. Nos momentos em que sentir que não pode mais, continue. É exatamente ali que se diferencia quem permanece na mediocridade de quem transcende seus limites. Não busque a saída fácil. Não espere a motivação. Simplesmente faça o que sabe que precisa ser feito. Porque toda vez que vence essa resistência interna, se torna mais forte. E neste mundo, força de vontade é o que separa aqueles que conquistam qualquer coisa daqueles que não conquistam nada. 13. O poder dos pequenos passos. Como conquistar grandes mudanças. Por que tantas pessoas falham ao tentar mudar suas vidas? O erro mais comum é acreditar que a transformação precisa ser drástica e imediata. A ideia de uma mudança radical pode ser empolgante, mas na prática, quase nunca funciona. Quando tentamos fazer muito de uma só vez, ficamos sobrecarregados. Nos cansamos e acabamos desistindo. É por isso que o verdadeiro progresso não vem de grandes mudanças repentinas, mas de pequenos passos constantes. Toda pessoa bem-sucedida que você admira não chegou lá da noite para o dia. Elas não acordaram com disciplina perfeita ou habilidades extraordinárias. O que fizeram foi melhorar um pouco a cada dia, acumular pequenas vitórias e construir um progresso consistente ao longo do tempo. Não se trata de fazer uma mudança gigantesca e esperar resultados imediatos, mas sim de realizar pequenas melhorias diárias que, com o tempo, geram um impacto imenso. Se você deseja alcançar um grande objetivo, tentar fazer tudo de uma vez parecerá impossível. Mas quando divide a meta em pequenos passos, tudo se torna mais viável. Quer melhorar sua condição física? Não precisa começar com treinos de 1 hora. Bastam 10 minutos por dia. Quer ler mais? Não precisa terminar um livro em 1 semana. Basta ler algumas páginas diariamente.
O problema é que muitas pessoas subestimam o poder dos pequenos passos. Como o progresso inicial é quase imperceptível, acham que não estão avançando e desistem. Mas o que elas não percebem é que esses pequenos hábitos, repetidos dia após dia, se acumulam. E quando olham para trás, depois de meses ou anos, percebem o quanto evoluíram. Esse princípio pode ser aplicado a qualquer área da vida. Se quer melhorar sua alimentação, não precisa seguir uma dieta extrema. Comece com pequenas mudanças em cada refeição. Se quer aprender uma nova habilidade, não precisa estudar por horas todos os dias. Apenas alguns minutos diários já fazem diferença. A constância é mais importante do que a intensidade. Muitas pessoas se desmotivam porque esperam mudanças rápidas, mas a verdade é que tudo o que vale a pena leva tempo. É aqui que a paciência se torna essencial. O ritmo do progresso não importa. O que importa é continuar avançando. Um pequeno passo é sempre melhor do que passo nenhum. E algo fundamental: celebre cada avanço, por menor que seja. Não espere alcançar um grande objetivo para sentir orgulho de si mesmo. Aprenda a valorizar cada pequena conquista, porque cada passo adiante já é uma vitória. A motivação não vem dos grandes resultados, mas da acumulação de pequenas vitórias, que fazem você sentir que está no caminho certo. Os estoicos ensinavam que o crescimento não acontece em momentos de inspiração repentina, mas na prática disciplinada de pequenas ações, dia após dia. Epiteto dizia que ninguém se torna sábio ou virtuoso de uma hora para outra. É um processo de treinamento constante. Assim como um atleta não se fortalece com um único treino intenso, mas sim com prática contínua, nossa mente e nosso caráter se fortalecem pela repetição de bons hábitos. O que importa não é o quanto você faz em um só dia, mas o que é capaz de fazer todos os dias sem falhar. Se um dia sentir que seu progresso está lento demais, lembre-se: até os grandes rios começam com pequenas gotas d'água. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa dar um passo hoje, depois mais um amanhã, e continuar avançando. O segredo do sucesso não está na intensidade, mas na constância. Mantenha-se firme, continue melhorando um pouco a cada dia. E com o tempo, verá como esses pequenos passos te levarão a grandes mudanças. 14. A inconsistência surge quando ninguém está olhando. O quanto da sua disciplina depende dos outros? A verdadeira prova de autodisciplina não acontece quando estamos sendo observados, mas quando estamos sozinhos. É fácil seguir um hábito quando sentimos a pressão externa, quando sabemos que alguém pode julgar nossas ações. Mas no momento em que estamos a sós, a mente começa a negociar. Hoje não tem problema descansar, amanhã eu compenso. Só mais 5 minutos. Dessa vez não fará diferença. E assim, pouco a pouco, nos afastamos dos hábitos que tentamos construir. O problema da inconsistência é que ela se infiltra de maneira sutil. No início não percebemos, mas cada vez que quebramos um hábito em segredo, estamos treinando nossa mente a desistir com mais facilidade. Pense em quantas vezes decidiu se exercitar, estudar ou acordar cedo, apenas para se sabotar quando não havia ninguém para prestar contas. Mas se alguém estivesse observando, se houvesse alguém esperando que você cumprisse o que prometeu, seria muito mais difícil ceder. Imagine que você dorme com seu parceiro e ambos têm a meta de acordar cedo. O despertador toca, e a tentação de apertar o botão soneca surge. Mas você sabe que a outra pessoa está ali, esperando que você levante. A vergonha ou o medo de decepcioná-la fazem você agir. Agora mude a situação. Você está sozinho. A cama está confortável. Ninguém dirá nada se você falhar. É nesse momento que sua disciplina é realmente testada. Quando ninguém está olhando, não há consequências imediatas. Ninguém para chamar sua atenção. Mas o verdadeiro custo não é externo, é interno. Cada vez que você cede, está enfraquecendo sua capacidade de se manter firme no futuro. Por isso, a chave é agir com a mesma disciplina, independentemente de estar sendo observado ou não. Uma estratégia eficaz é simular a presença de um observador. Imagine que alguém sempre está avaliando o seu desempenho. Pode ser uma pessoa que você admira, alguém que respeita ou até mesmo o seu eu do futuro. Pergunte-se: se essa pessoa estivesse aqui, eu continuaria com meu hábito ou encontraria uma desculpa? Esse simples ajuste na mentalidade pode fortalecer seu compromisso, mesmo quando ninguém mais está presente. Seu ambiente também desempenha um papel crucial na consistência.
Se quer manter um hábito, crie gatilhos físicos que reforcem seu compromisso. Deixe sua roupa de treino pronta na noite anterior. Coloque um livro visível se deseja ler mais. Use alarmes ou anotações para lembrar do que precisa fazer. Eliminar obstáculos e tornar a escolha certa a opção mais fácil ajudará você a se manter no caminho, mesmo nos momentos de fraqueza. Os estoicos ensinavam que a verdadeira virtude não depende da aprovação dos outros, mas da integridade pessoal. Sêneca dizia que devemos agir com a mesma retidão tanto em público quanto em privado, porque o que fazemos quando ninguém vê é o que realmente define quem somos. Não se trata de impressionar os outros com sua disciplina, mas de construir uma força interna que não dependa do olhar externo. Se você consegue se manter fiel aos seus hábitos quando ninguém está observando, então realmente tem controle sobre sua vida. A inconsistência não surge porque somos incapazes, mas porque nos damos margem demais para negociar. Se queremos ser constantes, precisamos eliminar a necessidade de motivação externa e agir com convicção, independentemente de ter testemunhas. É nos momentos privados que o verdadeiro caráter se constrói, porque no final do dia, o único juiz que realmente importa é você mesmo. 15. O poder do frio. Como usar o desconforto para fortalecer sua disciplina. A exposição ao frio é uma ferramenta poderosa para impulsionar a motivação e o foco. Quando você se submete à água gelada, seja em um banho frio ou em uma imersão, seu corpo experimenta um choque que ativa o sistema nervoso simpático. Esse processo libera uma onda de noradrenalina e dopamina, neurotransmissores essenciais para regular o humor e a motivação. A dopamina, em especial, está fortemente ligada ao desejo de agir. Isso significa que, depois de se expor ao frio, você sentirá mais disposição para se movimentar e agir, em vez de ficar preso à inércia. Os estoicos ensinavam que devemos abraçar o desconforto como uma ferramenta de fortalecimento. Marco Aurélio escreveu que devemos encarar a vida como um soldado, sempre pronto para os desafios. A exposição ao frio é uma metáfora perfeita dessa filosofia. Em vez de fugir da adversidade, escolhemos enfrentá-la voluntariamente, desenvolvendo resiliência e autodisciplina. Essa prática ensina que o controle sobre nossas reações é uma escolha e que podemos usar desafios físicos como treino para superar obstáculos mentais e emocionais. A procrastinação muitas vezes surge quando o cérebro está preso em um estado de baixa dopamina. Você sente falta de energia, não tem vontade de agir e busca estímulos fáceis, como redes sociais ou entretenimento superficial. Mas o frio quebra esse ciclo imediatamente. O corpo reage com um pico de alerta, a respiração se acelera e, de repente, sua mente está completamente presente. Não há espaço para distrações, nem para dúvidas, apenas a sensação intensa do frio. E quando você sai dessa experiência, percebe uma clareza mental incomparável. O maior benefício dessa técnica é sua simplicidade. Não exige tempo nem preparação. Você não precisa de longas sessões de meditação ou esforço mental extremo. Basta girar o chuveiro e entrar na água fria. Mesmo 10 a 30 segundos já são suficientes para causar um impacto significativo no seu nível de energia e motivação. A chave está na consistência. Se transformar isso em um hábito, seu cérebro começará a associar a exposição ao frio com um reset mental, facilitando a superação da procrastinação e o aumento da produtividade. Muitas pessoas relatam que, após um banho frio, sentem mais facilidade para lidar com tarefas difíceis. E o melhor, o aumento da dopamina não é passageiro. Seus níveis podem permanecer elevados por horas, gerando um estado sustentado de foco e determinação. Além disso, estudos sugerem que a exposição regular ao frio melhora a resistência ao estresse, tornando você menos reativo diante dos desafios do dia a dia. Essa é uma habilidade fundamental para desenvolver uma mentalidade de alto desempenho. Se quiser implementar essa estratégia, comece de forma gradual. Não precisa mergulhar direto em água gelada. Você pode iniciar com um banho morno e diminuir a temperatura nos últimos segundos. Outra opção é simplesmente mergulhar as mãos ou o rosto em água fria. Isso também ativa o sistema nervoso simpático. O objetivo não é sofrimento, mas treinamento mental. O verdadeiro poder da exposição ao frio não está apenas em seus efeitos fisiológicos, mas no sinal que você envia para si mesmo. Ao escolher conscientemente o desconforto, você prova que tem controle sobre suas ações. Em vez de ser uma vítima da preguiça ou da procrastinação,
Você assume o comando e condiciona seu cérebro a responder com energia e determinação. Essa é uma forma simples, mas extremamente eficaz, de treinar sua força de vontade, fortalecer sua disciplina e construir resiliência. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!